sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Foi? Olá, estamos começando mais um Please de Soissant. E a convidada de hoje é Eleonora Riso. Como vocês lembram, quem já assistiu outra edição e eu falei, ou não, fica sabendo agora, a gente alterna. Uma pessoa que já tem mais de 60, com uma pessoa que ainda não está nos 60, está lá bem longe, para ver perspectiva, como é que está se preparando para os 60, ou para quem já chegou nos 60, o que vai fazer nos próximos 30, 40 anos da sua vida, o que está fazendo agora, enfim. Hoje, a Eleonora Riso, que eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho, porque a Eleonora, eu vou pedir para ela se apresentar para ver o ponto de vista dela, mas já vou adiantando. A Eleonora é das pessoas que é precursora de uma coisa que acontece muito a partir dos últimos 10 anos, eu acho. Faz uma formação, começa a fazer um trabalho daquela profissão acadêmica e tal, e está indo tudo muito bem, e daqui um pouco, plique, dá uma virada. A Eleonora fez isso lá atrás, há alguns anos. E foi fazer uma coisa que hoje é muito, 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 muito moda, muito que as pessoas gostam de fazer. Leonora Riso, por favor, se apresenta um pouquinho. A Leonora é jornalista, então ela vai tirar de letra. Né? Eu comecei a carreira de jornalismo, gostava muito também do jornalismo. Trabalhei na Rádio Continental, que os que têm mais de 60 vão lembrar, que naquela época não tinha rádio FM, a Rádio Continental era tudo de bom. Eu fui muito menos rádio web, né? Muito menos. Eu fui repórter da Rádio Continental. Depois da Rádio Continental, eu fui para a Difusora, que na época, hoje é Bandeirantes, naquela época era Difusora. E depois eu fui para o Jornal Zero Hora, onde eu fiquei 10 anos trabalhando. Aí surgiu uma oportunidade de fazer a virada, essa que a Augusta está falando, que foi a virada de restaurante. Eu tinha o Pedro Geraldo, que era enteado de uma irmã minha, né? E ele trouxe uma ideia de Caxias, de fazer aqui em Porto Alegre um restaurante italiano aos moldes do norte da Itália, porque aqui tinha muita coisa do sul da Itália, que era a culinária do molho vermelho, a culinária, vamos dizer assim, mais típica da nossa colônia aqui do Rio Grande do Sul. E essa culinária do norte, que é uma culinária mais sofisticada, com produtos mais fungo, trufas e tal, era uma culinária meio desconhecida, meio não totalmente desconhecida para os gaúchos aqui. E o Pedro trouxe de Caxias, porque ele teve um sócio italiano lá, com essas ideias de se fazer aqui em Porto Alegre um restaurante pequeno, artesanal, fazer a massa com o cliente assistindo, né, para trazer uma coisa nova para Porto Alegre. Minha irmã topou a ideia, eu estava trabalhando no jornal, topei a ideia também, e resolvemos fazer um pequeno restaurante que teria uma pessoa lá que ficaria responsável. Nessa época, minha irmã trabalhava numa agência de turismo, o Pedro, em Caxias, trabalhava nessa agência, que os dois tinham uma sociedade, e eu no jornal. Só que o Aldente abriu, em 1988, nos idos de 88, e foi um sucesso imediato, uma loucura. Então, o que aconteceu? Acabou eu tendo que optar, ou eu ficava no jornal, porque naquela época no jornal eu já tinha um cargo de chefia, digamos assim, o meu tempo disponível lá era muito grande, era de manhã, de tarde e às vezes à noite. Ou o restaurante, eu não tinha mais condições de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fiquei fazendo por uns 4, 5 meses, mas simplesmente não consegui. Se eu tivesse conseguido, teria continuado, porque eu gostava muito do jornal. Aí optei pelo restaurante, né? Então, aí começo a me inteirar a respeito de restaurante, que era um negócio que eu nunca tinha feito, né?
tem suas similaridades com o jornalismo, porque cada dia é um dia novo, cada vez que tu abre a porta, tu tem que estar 100% bem, como um jornal, quer dizer, todos os dias tu tem que ter uma notícia atual, não adianta. Não, todo dia tu está começando, não tem trabalho realizado, né? Não tem de dizer, olha, fiz 100 parafusos, estou livre hoje. Não. Amanhã começa tudo de novo, né? Tu tem que ser bom todos os dias, tu tem que ter uma média, pelo menos, porque não adianta tu ser muito bom num dia, no outro dia tu fazer uma porcaria e o cliente sair falando que a tua comida é uma droga. Então, eu comecei a aprender tudo sobre restaurante, na verdade. Né? Então, aprendi na prática, aprendi muito com o sócio Pedro, que também acabou vindo de Caxias para cá, porque não tínhamos mais condições de deixar o Aldente sem a supervisão necessária, né? E aí nós começamos a nos dedicar, eu, à área de culinária, que não era a minha, que eu fui jornalista durante muito tempo, e aí surgiu uma oportunidade de se fazer um restaurante no Shopping Praia de Belas. Isso foi um desafio muito interessante, porque o Aldente, eu não cheguei a dizer, mas o Aldente era um restaurante de 11 mesas, onde tu tocava campainha para entrar, era um restaurante assim, tranquilo, vamos dizer. Né? Tu entrava, eu sentava ali 11 mesas, tu sentava 30, no máximo 40 pessoas ao mesmo tempo, mas a média é 20 e poucas. Né? Aí eu tinha saído da Zero Hora, e o Marcos de Vos, que na época era diretor do jornal, surgiu uma oportunidade, porque abriu o Riversides no Praia de Belas. E tu sabe que foi a primeira experiência do Brasil de restaurante dentro de shopping, porque naquela época não tinha restaurante dentro de shopping. Restaurante não tinha praça de alimentação. Tinha praça de alimentação e tinha um no Iguatemi, São Paulo, que chamava-se Alfaces, mas só que ele dava para a rua. Ele era dentro, era na praça de alimentação, era um restaurante que entrava dentro, que tinham mesas e tal, e tinha uma porta que dava para a rua. Então, ele não era só dentro do shopping. Então, o Riversides foi o primeiro que era dentro do shopping. Tinha que Ou passar seja, pelo shopping. Tinha que entrar dentro do shopping, estacionar até o carro, pegar a escada rolante, atravessar não sei o quê, para chegar no restaurante. E, na época, o Praia de Belas era o maior shopping aqui de Porto Alegre. Né? Era um shopping muito grande. Eu acho que o Iguatemi já tinha aberto, mas o Iguatemi era muito pequeno. longe. Era pequeno. Naquela época, para chegar no Iguatemi, tinha que ir de carro, não tinha nada por ali, não tinha edifício e tal. Então, o Marcos veio com essa ideia: vamos fazer um restaurante, vamos fazer um restaurante, vamos fazer um restaurante. Vamos fazer um restaurante, então. Só que o Birra era um restaurante de 60 mesas. Então, eu saí de um restaurante quase seis vezes. 11 mesas para um restaurante de 60 mesas, que tinha um enorme de um bar, que era um restaurante muito legal. Ele ficou um restaurante muito... Foi muito marcante. Muito né? marcante, porque ele foi uma ideia... Porque, às vezes, tu tem uma ideia, é boa, a tua comida é boa, e não é o momento, as pessoas não agradam aquela ideia, não é para aquela hora. O Birra não, o Birra estourou, assim agradou. como o Aldente, com configurações diferentes, mas também Totalmente diferentes, né? Porque o Birra era o quê? Era uma série de massa, era italiano, né? Se servia a massa num prato fundo, tinha vários molhos, né? Tinha algumas massas com carne, né? Tinha uma salada e tinha um enorme de um bar, que era um U grande, que também as pessoas ficavam ali, tomavam frozen margarita e tal. E aí o Birra foi um fenômeno, porque ele reunia tudo que é tipo de público, desde os publicitários, até jornalistas, até advogados, até família, até gente mais velha, gente mais moça. Então, ele foi assim uma coisa que foi um estouro. E, para nós, foi uma loucura, porque a gente, para conseguir atender essa demanda de uma hora para outra, né? Então, a gente teve que... Eu, às vezes, saía 4 horas da tarde do Birra, ia lá para o fim da praça da alimentação. Eu dizia, quem sabe a gente fecha uma semana para pensar o que a gente vai fazer. É muita gente, é uma loucura. Mas, enfim, conseguimos vencer e estabelecer o Birra. E o Birra foi inovador em muitas coisas, né?
lançamento de livro, lançamento de CD, se fazia performances teatrais. Esta moça aqui participou muito, porque era a nossa agência de publicidade, então a gente queria que eles inventavam coisas maravilhosas, ela, o Roberto, tudo, e a gente aceitava tudo que era loucura, e a gente fazia tudo que era loucura dentro Mas a gente só pensava loucura porque tinha essa energia. Né? A energia É. da loucura. Né? Então, o Birra foi um case. Até hoje, as pessoas da minha idade, até mais moças do que eu, que tem 50, sabe? Ai, que saudades. Sabe, o Birra foi uma coisa que as pessoas adotaram, na verdade. Né? Tinha gente que ia lá todos os dias. Era uma coisa assim, tinha fila, às vezes, que atravessava o shopping a fila para entrar dentro do Birra e Pasta. Então, ele foi um momento muito bom, muito bacana, de uma energia muito positiva. Ele era um bar, ele era um restaurante, ele era... Tanto que a gente falava que era Birra e Pasta, um restaurante mezzo italiano, porque ele era meio tudo. Né? E aí, depois, a gente partiu para o Gato Pardo também, né? Mais ou menos na mesma época, que era um restaurante chiquérrimo de Porto Alegre, uma coisa... Ele já existia, quem fundou foi o Ernesto, e aí a gente adquiriu ele já andando, que foi um desafio monstruoso na época, porque para manter o padrão, enfim, foi uma coisa muito difícil, na verdade, né? E a gente foi indo, conquistou. Eu acho que o Gato Pardo a gente conseguiu estabelecer ele, pelo menos por uns 7, 8 anos. Né? E aí, depois disso, nós também fomos para um hotel, né? Ali no Swan Tower, que fica ali na Cristóvão com a Felicíssimo. Né? Colocamos ali um restaurante francês chamado La Fenêtre, que era um restaurante que tinha um cardápio fantástico, mas que não colou, na verdade. Ficamos ali 2 anos. Aí, quando fomos devolver a casa que é onde estava o Gato Pardo, transferimos o Gato Pardo lá para o hotel, que ficou mais 1 ano e pouco lá. Depois fizemos um Gato Pardo no Swan Tower Mãe, que é em Novo Hamburgo, que é onde é a sede principal deste hotel. Né? E aí, depois... eu fui praticamente convocada para ir para o centro da cidade. O Santander Cultural tinha sido inaugurado fazia 1 ano, na época, e não tinha operação nem para o café, nem para o restaurante. Logo que inauguraram o Santander, e na época era Dedé Ribeiro até que coordenava, a Dedé veio falar comigo. Eu disse, Dedé, para o centro. Naquela época eu estava assim, Al Dente, Gato Pardo, Birra e Pasta... Era muita coisa, e mais uma coisa no centro. Eu disse, não sei, eu não entendo do centro, nunca trabalhei assim, não tenho essa... Eu disse, pois é, Leonor, mas é um negócio bacana. Bom, não fui. Aí a Liliana Magalhães, essa moça era minha amiga já de outros carnavais, porque eu conheci ela em Recife, ela era sócia de uma grande amiga minha. Ela foi convidada, então, para vir dirigir o Santander Cultural aqui. E aí ela me chamou. E aí começou a Eleonora, tem que vir para cá, babá. Aí eu também fiquei com remorso, porque eu digo, a gente fala tanto em revitalizar Porto Alegre, o centro, porque o centro está largado, porque está isso e aquilo. Mas quem é que põe a mãozinha lá no centro? Né? Quem é que põe alguma coisa? Não que eu seja grande coisa, mas... já era um restaurante mais bacaninha para pôr no centro, já era uma coisa que teria uma grifezinha. Então, a gente quer melhorar o centro, então vamos abrir mão, vamos também dar alguma coisa em troca para o centro da cidade. Enfim, acabei indo, né? Fiquei lá no Santander 17 anos. 17 anos. Que é uma loucura, né? Aí, no início, fizemos o café, coisa que eu nunca tinha feito na vida, era café. Uma operação de café, cafeteria. Né? De cafeteria. Então, eu tive que aprender tudo. Outra coisa, buffet, porque o centro da cidade, a comida é buffet.
Então, eu tive que aprender a fazer buffet. Não que eu não tivesse, eu tinha um buffet de almoço no Gato Pardo, mas era um buffet chiquérrimo, vamos dizer assim. Sim. Era um outro nível. Com outra dinâmica. Outra dinâmica. Apesar de ser um buffet, era um lugar onde as pessoas iam com mais tranquilidade, né? Que é diferente do centro, que tem uma dinâmica mais veloz. Aí, então, as pessoas no centro, elas querem comer rápido, querem... Né? Então, eu tive que aprender várias coisas, que tive que fazer uma releitura no meu cérebro de todas as coisas que eu já tinha aprendido, para fazer uma coisa que se adequasse. Que era um restaurante bonito, moderno, bacana, não sei se as pessoas não conhecem lá, devem ir lá conhecer, porque o Santander é um prédio que ficou muito interessante, e o restaurante ficou interessante também. Então, tinha umas mesas pretas, a parede de cimento. Então, ele tem todo um ar assim meio nova-iorquino, né? Meio europeu, daqueles museus da Europa e coisa. Então, a gente procurou fazer um buffet também que fosse bonito, tinha que ser, pelo menos, médio, acessível, né? E formar um público no almoço num porão de um museu, porque aquilo era um porão. Então, foi um trabalho grande, né? Porque o almoço ele é completamente diferente do jantar. O jantar, tu vai até a Zona Sul para conhecer o restaurante que abriu na beira do Guaíba, tu vai para Novo Hamburgo comer no lugar que um amigo indicou para ti. Almoço não, almoço é proximidade, preço, conforto, né? E tu formar um público de almoço é muito difícil. E depois, para tu perder, também é muito difícil. Porque depois que tu cativa, que a pessoa se acostuma a almoçar ali contigo, então ela já senta naquela mesa, o garçom já sabe que ela toma guaraná, o cara já sabe que ela não gosta de gelo. Então, a pessoa fica da família, tu entende? E ela sai do trabalho, ela vai para ali. Né? Então, mas para tu tirar dos outros essas pessoas e formar o teu cliente do almoço, é um trabalho bem complicado. Então, a gente foi aos pouquinhos. O primeiro ano foi difícil, mas a gente conseguiu formar um público muito bacana ali no centro, né? E aprender toda essa dinâmica de buffet, de coisas. E a gente fazia também outra coisa que eu aprendi a fazer, foi café da manhã para empresários, porque lá o Santander, volta e meia, fazia os café da manhã, chique, né? Então, a gente fazia coisas bonitas e tal. Foi coisa também que a gente teve que aprender. Né? E aí, ficamos lá esses 17 anos. E agora, há 2 anos atrás, nos mudamos para o City Hotel. Saímos do Santander e estamos com esse desafio de aprender a fazer café da manhã de verdade, de hotel mesmo, né? Almoço no hotel, room service, tem uma cafeteria ali também. Então, estamos com esse desafio novo, né? Então, lá no sítio, tu está com a operação gastronômica do hotel. Sim. O serviço completo. Sim, o serviço completo, e a gente atende também externo, né? Sim. Quer dizer, se tu quiser organizar um café da manhã lá para empresários, eu faço, jantares. Já tem algum tempo bastante que tu faz eventos e esse tipo de coisa paralela, né? Sim. Muito tempo. E mais intenso começou quando eu fiquei esses 17 anos no Santander. Porque como o Santander ainda tem aquela área lá em cima que chama-se átrio, que agora eles não usavam mais muito porque houve alguns problemas lá de infiltração e coisa, mas é um lugar fantástico, o chão é de vidro e tal. Então, a gente fazia muito evento. Eu fiz muito evento grande, inclusive, para Telefônica, na época, enfim. Então, isso eu faço até hoje, coquetel, jantar externo, aniversário, velório, a gente faz qualquer negócio. Aniversário americano tem muita comida, né? Aniversário de criança, a gente faz qualquer coisa. Aí, por sinal, eu fiz uma primeira comunhão, foi um batizado, que a festa foi no Jardim Botânico. Olha. E montamos uma tenda
e fizemos tipo um piquenique no Jardim. Mas olha, ficou tão lindo. Então a gente está sempre inventando moda, né? Mas eu faço sim, faço eventos tanto lá no sítio, porque como a gente não abre o restaurante à noite lá, então eu tenho espaço da noite para fazer eventos, jantares, coquetéis, né? E como faço fora do sítio também. Esses dias fizemos o lançamento do Eurico Salles ali no Museu do Rio Grande do Sul, ali, não é museu, como é que chama-se? Memorial. Memorial. No Memorial. Memorial. Né? Então, a gente faz um pouco Leonora, de tudo. tu tá falando e tem um fio condutor, assim, que hoje também as empresas buscam oferecer isso, que é a experiência, né? As palavras entram em moda por um período e hoje se fala muito na experiência, no desenho da experiência e tal. Mas quando a gente pensa lá no Al Dente, que já era uma experiência desde 88. em 1988, desde bater na campainha, ver as coisas sendo preparadas, quase que interagir com quem também estava comendo ali, porque era tudo pequeno, aconchegante. O Birra foi uma experiência incrível pela circulação de pessoas, pelo inusitado, porque dava para fazer uma coisa, outra, era um espaço extremamente cosmopolita. E agora tu fica falando que tu vai... aí tem o batizado, que tem uma experiência totalmente diferente, porque é um piquenique, etc. Junto tem essa leitura, e que tu usa, estamos aprendendo, mas uma leitura de comportamento muito, muito intensa, né? Das pessoas, de conhecer as pessoas, o que são os desejos dela. Isso é muito interessante, principalmente quando a gente está no dia a dia, né? Porque a comida é uma coisa afetiva. Quando tu vai te alimentar, mesmo que seja no almoço rápido, na hora do almoço, quer dizer, te lembra da tua mãe, da tua casa, da tua família, né? A comida sempre tem afeto envolvido, né? Então, eu acho que a gente aconchegar as pessoas que se alimentam num restaurante, desde que tu recebe, desde que tu vai perguntar se a pessoa está gostando, da pessoa se sentir ali aconchegada, né? Eu acho que isso é muito importante, ainda mais nessa vida louca que a gente leva, entende? Tu vai parar 10 minutos para comer, bom, que naqueles 10 minutos tu curta aquele momento, né? Que é um momento afetivo, na verdade. Então, eu acho que quem trabalha com alimentação, na minha opinião, tem que ter essa noção de que a pessoa que está te frequentando, ela foi ali para se alimentar, mas ela também foi ali para ser atendida, para ser acarinhada, para ser mimada, porque é o momentinho que ela está tirando para ela mesma. Né? É o momento de se tratar, né? Se alimentar, se tratar, se... E a mesma coisa os encontros, por exemplo, quando são amigos que se encontram, ou quando é uma família que se encontra em volta da mesa, né? Tem que ter um aconchego, um afeto, porque hoje em dia, às vezes, tu não consegue encontrar teus irmãos, teus tios, aí tu tira um dia lá do aniversário, tu vai para um restaurante. Então, aquele momento é um momento bacana de encontrar o afeto de novo, né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que todo mundo almoçava domingo em casa. E a família, meu pai não permitia que ninguém fosse almoçar fora domingo. Domingo era o dia da família. E a gente almoçava, a gente jantava junto. Né? Hoje em dia é uma desagregação completa, né? De repente o filho almoça uma hora. Então, acho que o restaurante hoje também cumpre um pouco esse papel de ser esse lance de aconchegar as pessoas que estão indo lá se alimentar, vamos dizer assim. Então, eu me preocupo bastante com essa parte do atendimento, que eu acho que isso é muito importante. Seria o ponto de encontro, né? Toda a família, vamos marcar onde vamos marcar? Vamos no Al Dente do centro,
e lá vou encontrar, enfim, pai, mãe, tio, sobrinho, seja quem for, e uma comida uma ocupação de tempo, espaço, relação, fala com as pessoas, enfim. Eu acho, Augusto, que essa coisa de trabalhar com o público, assim, com alimentação, é claro que a comida tem que ser boa. Isso é um ponto de partida. Sim, não óbvio. inventa outra coisa que Não não seja comida boa. A comida tem que ser boa. Agora, acho que o atendimento ele é muitíssimo importante, porque a comida não fala, né? A comida tu come. Então, por exemplo, o atendimento pode salvar um bife que saiu fora do ponto que tu desejava. Eu posso ir lá, posso conversar, posso trocar, posso te oferecer outra coisa, posso te dar um sorriso, posso te pedir desculpas. Então, acho que o atendimento tem condições de salvar a comida, se algo acontece, né? Claro. Então, o atendimento atento, ele é muito importante. Né? Ele preenche um espaço que, às vezes, o cozinheiro não pode ir lá dizer, olha, eu fiz isso com tal tempero, por isso, por aquilo. Né? Quem atende é que está cobrindo essa gama de coisas, que é ver se a pessoa está satisfeita, se ela está feliz, se aquilo ali está de acordo com o que ela queria. E atenção, agora tu está falando e lembro de alguma coisa que aconteceu há cerca de 15 dias. Na frente do meu escritório tem um restaurante que as pessoas vão ali comer e tal, e é um atendimento super bom. E outro dia eu não consegui almoçar, e eu cheguei 4 da tarde lá, assim, com o estômago nas costas, e eu estava assim olhando uma coisa que tivesse alguma substância para te alimentar. Para me alimentar, porque eu tinha que voltar correndo para o escritório para resolver outra coisa. E aí a dona do restaurante veio e disse assim, o que tu está procurando? Eu disse, eu estou roxa de fome, eu não consegui almoçar, eu estou procurando alguma coisa. Ela me olhou e disse assim, tu queres que eu faça uma omelete para ti? Eu disse, era isso. Que coisa, que delícia, então, né? Uma assim, coisa assim. Meu Deus. Sabe, mas eu estou morrendo de pressa, porque eu fui lá pensando assim, vou pegar um pastel assado, uma coisa. Ela disse, não, é o mesmo tempo de aquecer, não te preocupa. Tu quer comer aqui ou tu quer levar? Tu vê, né? Então, nossa. Isso é tudo. Isso é tudo. Porque aí eu vou te dar um exemplo reverso. Eu estava com uma amiga, isso em Maceió, num restaurante em Maceió, e essa minha amiga é vegetariana. E nós fomos num restaurante que era camarão, era não sei o quê. E essa minha amiga disse assim, eu sou vegetariana, tem alguma coisa? Não, não tem. Daí eu olhei para o garçom e disse assim, como não tem assim um risotinho de fungo, uns legumezinhos, uma coisa? Não, não tem. Bom, nós nos levantamos, saímos do restaurante e vamos embora. Quer dizer, o que pode fazer uma pessoa que está te atendendo pode estragar tudo, entendeu? Porque como não tem, entende? Hoje em dia, sabe, oferece qualquer coisa para a pessoa. E sempre, em qualquer restaurante, tem acompanhamento, e acompanhamento é Pelo legumes. amor de Deus, o omelete. Legumes, por exemplo, faz um omelete para a pessoa. Que agora tu falando no omelete, eu me lembrei disso. Então, como esse tipo de coisa faz a diferença total. Porque o restaurante pode ser maravilhoso, tem uma comida maravilhosa, mas esse rapaz estragou tudo. Eu, por exemplo, eu ia conhecer o restaurante, acabei não conhecendo. E nem me lembro do nome também, para te dizer. Deletou, apagou. Deletei o restaurante, né? E era um restaurante muito bacana, assim, parecia ser, né? Tinha um ambiente, era bonito e tudo. E aí estraga tudo. Então, eu acho assim, os jovens hoje, a garotada, eles não estão acostumados com atendimento, eles se surpreendem quando tu atende eles. Porque, por exemplo, eles levantam da mesa para vir pedir a conta. No Aldente cansava da garotada, eles vinham no balcão pagar a conta. Ou seja, eles não estão acostumados que o garçom leve a conta à mesa. Sim. Então, eles estão acostumados com esse autosserviço, tu entende? Então, eles meio que se perdem, mas eles se encantam quando tu vai atender. Por quê? Porque eles estão acostumados assim. O cara joga um bauru na cara dele, e ele vai no caixa e paga o bauru. Quer dizer, nós estamos vivendo um outro formato, né? Que as pessoas não
não tem essa convivência com o atendimento. Né? Sim, e quando o jovem, que também, eventualmente, tem pais que trabalham fora, que fazem muita, que não tem mais esse ritual de almoçar em casa, junto com os filhos. Eu vejo uma coisa, outro dia eu estava comentando com a minha irmã, que tem muito jovem que não come bonito, né, do ponto de vista de... Ai, é verdade. E não isso- sabem usar os talheres. Usar os talheres. E isso tem a ver com... Comer na frente do computador. É. Com o pai não dizer, olha, corta assim que fica mais fácil, porque não é só a questão da estética, né? Tem uma questão de funcionalidade, do jeito que tu pega, o garfo, a faca. Não, e não tem nada mais feio do que uma pessoa que come feio. Né? É. Eu acho que, por exemplo, uma menina, se vê o rapaz comendo feio, já terminou o namoro. Né? Para mim, terminaria na hora. Então, mas isso tem... É toda uma coisa que mudou, né? A gente não sabe se é... Eu costumo dizer que as mudanças, como a gente é mais velho, a gente tem a mania de ficar recordando, porque era melhor. Não sei se era melhor, ou era diferente. As coisas estão muito diferentes. E muito diferentes muito rápido. Né? Então, eu acho que a gente tem que se adaptar. Sim. Tem que... Né? Nós que temos que acompanhar as pessoas com mais idade, tem que acompanhar o tempo hoje. Agora, né? O acho sujeito que essa coisa no de seu tempo. atender, de ter educação, de uma série de coisas, isso é uma coisa sem tempo, né? Isso é uma coisa que deve voltar ao hábito das pessoas, porque é uma questão de civilidade. Nós estamos vivendo um mundo civilizado, né? Então, a boa educação é um mínimo. Olhar para o outro, prestar atenção no outro. Ouvir o outro. Olha, estou com fome. Sabe? E isso a gente nota, por exemplo, não sei se tu nota, no trânsito, as pessoas são extremamente egocêntricas quase, porque é como se só elas existissem. Quer dizer, o cara está com o carro, ele dobra para a direita, passa por cima de ti. Tu vê que aquilo é uma falta total. A pessoa é sem noção, entende? Não é que a pessoa é má. Ela é egocêntrica, ela acha que só ela existe no mundo. Então, acho que esse mundinho de computador, de coisa, nós estamos criando essas pessoas egocêntricas, que elas meio que só pensam nelas, elas não abrem o seu foco para ouvir o outro, para sentir o outro, para ver se o outro está feliz com aquilo que tu está fazendo ou não. Né? Justamente pela falta de experiência, né? Dessas pessoas vivenciarem isso. Na alimentação, eu vejo, na outra semana, teve a filha de uma amiga minha de São Paulo, estava na minha casa, e aí veio um monte de garotada, na faixa de 22, 23 anos, lá para minha casa. Chegou uma hora que eu cheguei, estava sacada, gente, um monte de... Aí eu tinha preparado algumas coisas, porque eu sabia que as pessoas iriam lá. E, tipo, a tia recebendo, né? Aí começou assim, eu tenho intolerância à lactose, eu tenho isso, tenho aquilo, mas, ao mesmo tempo, cada um já foi trazendo alguma coisa para si. E, daqui a um pouco, estava todo mundo... precisamos comer um pouco mais, né? Chama o rap, chama alguma coisa para o Uber Eats e etc. Então, as pessoas também na alimentação têm essa coisa de vou fazer alguma coisa em conjunto, mas também cada um vai fazer por si. Eu vou chamar o Uber Eats, que daí eu quero isso, o outro quer aquilo, um quer de um lugar, outro quer do outro. É uma coisa que é falta de educação, né? Vou falar com todas as palavras. É falta de educação. Né? Quer dizer, como é que tu vai numa casa que estão te recebendo e tudo, e tu vai chamar uma teleentrega? Imagina, isso no meu tempo seria um... Primeiro que não tinha. Mas segundo, que é falta de educação. Mas é interessante porque essas pessoas estavam também... tipo, tia, não precisa se preocupar, porque eu não como isso, não sei o quê, vai te dar trabalho e tal. Então, eu acho que esses sentimentos, eles estão muito confusos. Se, por um lado, eles estavam meio que rejeitando o que eu estava propondo, porque para algumas pessoas comeram, para algumas pessoas, sim,
por outro lado, eu nem queria me incomodar. E eu penso que a gente está nesse intermediário. nessa transição. Eu acho que a gente tem que observar, né, e tentar se adaptar. Porque não tem muito essa, né? São coisas que não têm volta, né? São coisas que já mudaram, já foi, já é desse formato, né? Quer dizer, essa desagregação na hora de comer, né? Como assim, o guri come no quarto, a guria come no banheiro, a mãe está não sei o quê e o pai não chegou ainda. Isso aí não adianta, isso aí já é um fato, né? Uma coisa consumada, né? Então, outra coisa é a coisa do celular, que a juventude traz o celular para a mesa, né? Vê nos encontros, eu vejo nos encontros da minha família, por exemplo, que tem os adolescentes, eles não têm, o pai e a mãe dizem, não, agora não, chega de celular. É assim que eles desligam aquilo 1 minuto, de repente, quando tu vê, já está embaixo aqui, já está ligado de novo. Sabe, as pessoas, eles estão completamente ligados nisso, não há como tu proibir, não há como tu mudar mais isso, né? Não sei. Eu almoço muito em casa, porque a minha casa é 4 quadras do escritório. Então, eu criei uma mecânica de conseguir sair em casa, almoçar e fazer uma comidinha rápida. Marco em restaurante o almoço quando é conveniência, porque eu estou num lugar mais longe, ou porque eu quero encontrar alguém. Mas eu me pego, muitas vezes, eu já fiz o almoço, a comidinha está ali, comidinha saudável e tal, e eu me pego muitas vezes assim, celular, prato de comida, o garfo, não sei o que, tal. E outro dia eu estava lendo um artigo que dizia que não prestar atenção no que a gente está comendo, o cérebro não registra. Exatamente. E aí não dá saciedade. E eu disse, claro, eu tenho feito muito isso, e daqui a um pouco eu não sei mais nem o que eu comi. Não sentiu nem o gosto Não da senti o comida. gosto. Exato. Não senti o gosto. E aí tu está com fome. Exatamente. Daí eu esquece, apaga. Então faz, acho que uns 15 dias que eu estou bem concentrada. E isso está sendo incrível. Eu deixo o celular lá no quarto, arrumo um espacinho ali na cozinha e como, porque às vezes eu mesma fazia isso, pego o prato e vai lá para ver o jornal enquanto está na frente da televisão, porque daí ganha tempo, porque essa velocidade, essa cobrança, eu preciso estar em dia com tudo, saber tudo. E isso que eu sou uma pessoa relativamente tranquila, assim, com a capacidade de me desligar e tal. Mas quem está numa velocidade muito maior, até tomar uma consciência, assim... É uma coisa, assim, é impressionante. Eu vejo a garotada, mesmo no restaurante, estão 2, cada um com um celular. Não sei se eles estão conversando entre eles. E outra coisa que eu acho fenômeno dessa época, é essa coisa, tu não comeu, mas tu já bateu a foto e já mandou para todo mundo. Pode ser que a comida esteja uma porcaria, mas a foto está linda, entendeu? Então, essa coisa de tu não viver a coisa, entende? É primeiro a imagem. Por exemplo, tem uma paisagem bonita, um pôr do sol. Tu não senta para curtir o pôr do sol, tu bate a foto primeiro. Tu não, sabe? É uma coisa que é uma coisa irreversível, eu acho. Que já está assim, já é assim. E eu acho, dando uma de velha, eu acho uma pena, porque esses sentimentos, essa coisa de tu olhar comida, de tu experimentar, de tu olhar um pôr do sol, de tu olhar uma praia, de tu ter essa tranquilidade sem estar te preocupando em botar no Face, botar não sei aonde, e ver quantos curtiram a tua foto, se era mais bonita que a da tua amiga. Isso aí se perdeu, entende? É uma coisa estranha, mas é uma coisa que acontece, né? Eu sou muito... Eu vivo vários momentos, assim, mas eu tenho muito a história da contemplação. Eu fui em um casamento no sábado e eu fiz, sei lá, 5 fotos. Eu fiz uma foto do cenário onde ia ser a celebração, da onde eu estava linda a decoração.
Depois eu fiz uma foto do painel do painel de flores, alguma coisa que chamou a minha atenção, no máximo, sim, e de um casal de amigos. E o resto eu fiquei olhando, conversando, aproveitando. Não pense que eu tenho alguma coisa contra a fotografia. Eu acho o máximo a gente fotografar. Quando eu e entrei tu na vê uma faculdade, coisa eu queria bonita, ser fotógrafa. E tu vê uma coisa bonita e aquilo te despertar o desejo de bater a foto, eu acho muito legal. Acho que tem momentos assim para a gente guardar de fotografia que são coisas boas. Não é que foto seja uma coisa ruim, mas é que eu acho que a foto vir antes do sentimento é uma coisa complicada. Sim, eu amo fotografia. Eu tenho algumas coisas de decoração na minha casa, são fotos. E quando eu entrei na faculdade, eu imaginava que eu seria fotógrafa publicitária. Depois fui fazer outra coisa completamente diferente, assim. Mas eu realmente em viagem eu faço poucas fotos também, porque eu prefiro contemplar. Antes eu fazia bastante foto, muito mais. Só que agora, qualquer lugar que a gente vai, fora um ângulo especial, que aquilo é o teu olhar. Eu vi isso dessa maneira. Tudo já foi visto. Tudo já foi visto. Tu entra na internet. Tem não sei o quê, tem todas as coisas. Exatamente. Então, eu tenho preferido viver aquele momento e fixar aqui na retina, na minha... prestar atenção em cada coisa, assim. Tem feito muito isso e me faz bem, assim, eu estou curtindo. É a mesma coisa, aquele comportamento que se tinha há um tempo atrás, que a classe média alta tinha um tempo atrás, de viajar e fazer muitas compras, comprar muito. Então, ia para Paris, comprava não sei quanto, ia para não sei... Apesar que hoje em dia ainda vão para Miami comprar muito, porque é mais barato, porque sim, mas aí por alguma razão. Viraram alguns destinos de compra e outros de vivência mesmo. Agora, hoje em dia, tu não tem por que comprar nada, porque tudo tem em tudo que é lugar. Ou tu pode mandar vir, ou tu compra pelo computador. Então, essa coisa do consumo, não que ele tenha sido reduzido, mas ele mudou. Sim. Né? Porque tu pode consumir em qualquer lugar, tu não precisa... Uma vez, tu trazia um negócio de Paris, que era um negócio exclusivo, tu trouxe de Londres. Uma vez eu trouxe um casaco de Londres, que era um casaco que eu comprei numa loja tal, que era de dálmata, que ele era branco e parecia o casaco da Cruella. Era o máximo aquilo. Né? Por quê? Porque eram coisas que não tinha aqui. Não chegava, né? Como a gente ia para São Paulo para comprar disco. Não sei se tu é desse tempo, mas eu sou. Sim. Agora a gente baixa tudo no Spotify e tá ok. Quando a gente mandava vir calça ali do Uruguai, que não tinha calça ali. Leonora, e assim, pensando dos teus 60 para trás, alguma coisa que tenha marcado, alguma coisa que tu faria diferente? Marcado, muitas coisas me marcaram, né? Muitas coisas boas. Acho que a minha vida foi muito boa, cheia, rodeada de gente, de alegria, de movimento, de desafios. Eu acho que eu tive até daqui para o início, para trás, retrospectiva. Foi muita coisa boa, muita coisa boa. Acho que o momento marcante da minha vida foi essa mudança do jornalismo para a gastronomia, que até hoje me cria dúvidas se eu acertei ou não. Mas foi um momento assim de bastante incerteza, vamos dizer. E daqui, tu perguntou o que me marcou? E agora vamos fazer daqui para frente. Planos, como é que... Sei lá. Sei lá é bom também. Sei lá, sabe? Eu não sei bem o que eu quero daqui para frente. Eu sei que eu estou vivendo agora esse momento, só tenho esta operação agora do City Hotel, né? Só estou trabalhando nessa operação, que é uma operação que já ocupa todos os espaços, né? Mas
Eu não sei, na verdade. Eu não tenho nenhum plano. Meu plano é continuar vivendo. Vivendo, procurando coisas novas, experiências novas, ter contato com bastante gente, né? Ler muito, que eu adoro, né? Então, eu sou uma pessoa que sou viciada em leitura, mas eu não tenho nem nada formado. Pode ser que daqui a uns 2 anos eu mude tudo. Ou não, né? Não sei. Realmente é uma coisa que eu não tenho nada planejado. E eu acho engraçado, porque o Fernando Lucchesi, que é meu cardiologista e meu médico, e eu estive no consultório dele por alguma razão, e ele disse assim, tu já planejou os próximos 20 anos? E eu disse para ele, não, porque há 20 anos eu vou ter 82 anos, nem sei se eu vou viver até lá. Ele disse, mas tu vai sim, se não for viver mais, é bom tu planejar os teus 20 anos. Eu digo, bom, quem sabe eu deixo rolar os próximos 20 Uma anos. boa ideia, né? Em vez de planejar qualquer coisa. Então, é isso. Tu tem planejado os teus próximos 20 anos? Por curiosidade. Bom, eu desde criança eu sempre quis viver muito, ser velhinha por muitos anos, né? Então eu tive alguns cuidados assim na vida, né? Relacionados a como é que eu vou me manter, nenhuma neurose, mas assim alguns cuidados. Quando eu ia fazer 50, eu pensei um pouco sobre os 50, e foi quando eu abri o escritório que eu tenho agora. Eu troquei do trabalho onde eu estava para abrir o escritório. E quando eu ia fazer 60, eu comecei a pensar sobre a festa, o que eu ia fazer, se eu ia fazer festa, não festa, enfim. E tinha sido um período assim que eu tinha tido as perdas. A minha mãe tinha falecido, meu pai, em um período de 3 anos, os dois, né? Então, bom, agora a próxima da fila sou eu, né? Eu sou a filha mais velha. Estou com a ficha 1. Eu estou com a ficha 1, mas para daqui 40 anos, né? Claro. 60, 100, né? Daqui 40. E eu comecei a pensar sobre isso. E eu fiz um pouco a reflexão do que eu tinha feito nos últimos 30 para pensar o que daria para fazer nos próximos 30. Em termos de tempo. Nossa, em cada ano dá para fazer muita coisa, em 5 anos dá para fazer muita coisa. Então, a minha decisão foi mais ou menos parecida com a tua. Eu quero fazer muitas coisas ainda, mas não sei exatamente o quê? Quais. Tem muita alegria, assim, muita felicidade no meu trabalho, no meu escritório. Daí acontece do Pintaúde me convidar para fazer esse programa. Eu vou lá fazer, né? Então, coisa boa. Então vou lá fazer. Estou aqui fazendo um programa. Tenho que dizer para vocês, já vou aproveitar e dizer isso aqui que o Roberto sempre recomenda que eu tenho que fazer. Vou botar o óculos, que para os acessos para o programa, que são Rádio Web EO, facebook.com Rádio Web EO, Twitter EO, Instagram Rádio Web, @Rádio Web EO, enfim, EO, Rádio Web EO, e de alguma maneira chega aqui com YouTube, Play Store, enfim. E para anunciar 31 91 30 82, antes falando com a agência de propaganda, né? Porque a gente veio de propaganda, de agência a gente defende, e a gente sabe que especialista é especialista. Se não der, liga para cá e mesa de negociações. Bom, então, eu estou com vários planos fazendo isso aqui. Eu escrevi há pouco tempo uns artigos sobre a minha área hoje de design estratégico. E eu acho que meus planos com leveza, vou começar a experimentar. Coisas que eu não fiz, coisas que vão surgir, me manter ativa, com o cérebro legal, funcionando. Mas isso aí. Não li o livro As 100 Viagens que você tem que fazer. Mas eu já dei muito de presente esse livro para quem gosta de viajar, ou os 100 filmes que você tem, os 100 livros que tu tem que ler. Eu acho que perder
deu assim essa urgência e muito a coisa de fazer. É interessante perder a urgência quando o tempo começa a diminuir. Porque no dia que a gente nasce, o tempo começa a contagem regressiva, né? Na verdade, a gente vai aumentando, mas também vai diminuindo. Eu acho que quando a gente começa fisicamente a sentir algumas mudanças, aí que o tempo que a gente começa a entender que talvez já tenha passado algum tempo, né? Que a gente não tenha tanto tempo assim para aproveitar a vida. Então, acho que quando a gente é jovem, a gente não dá muita bola para isso, né? A gente se acha eterno. Então, tem 25, tem 30, tem 35, tem 40. Eu acho que eu comecei a sentir essa coisa da velhice, vamos dizer, do início da velhice, aos 50. Quando eu fiz 50 anos, para mim foi muito marcante essa coisa física, né? De meu corpo já não responder daquele jeito que ele respondia, apesar de eu me esforçar muito e fazer com que ele responda, mesmo que ele não dá trégua. Eu não dou trégua, né? Então, isso foi uma coisa que eu acho que me fez refletir sobre a finitude, né? Porque a gente vai morrer, né? Todos pois vamos. É engraçado isso, porque essa relação da finitude ou do passar do tempo, eu sempre convivi com pessoas de muito mais idade e, ao mesmo tempo, a idade é um protocolo. Mas a tomada de consciência, eu fui... sei lá, meu pai faleceu com 96 anos, quando eu tinha... quando ele... Eu estava velhinho e eu fui num lugar com ele fazer óculos e uma atendente chamou ele de vô. E eu... Vô? Não, ele é meu pai, né? Ele não é vô. Daí eu olhei para ele é um vô. E eu penso que muito o tempo tem essa relação de como é que a gente olha para isso. E também tem a coisa de como é que o outro olha para a gente. Eu, desde que deixei o cabelo branco, eu sinto que as pessoas me tratam como uma avó. Então, elas têm toda uma reverência para mim que não existia antes, quando eu era mais jovem, quando eu pintava o cabelo, talvez, né? Então, essas coisas são coisas da idade, não adianta, né? A gente tem que aceitar. Eu tenho uma certa dificuldade, quando eu me olho no espelho, eu me assusto, porque a cabeça da gente continua, né? Continua naquela... Isso eu acho uma sacanagem, essa coisa. Porque a cabeça da gente, ou a gente deveria ficar jovem, ou a cabeça também deveria envelhecer com o tempo. Não, na minha cabeça, eu tenho 40 anos, 35, sei lá. Quando eu me olho no espelho, eu levo aquele choque. Eu não tenho mais essa idade. Mas acho que os outros sinalizam para a gente que o tempo está passando, mesmo que a gente não queira. Bom, nós vamos encerrar aqui e eu fiquei com a sensação que falta a gente explorar esse pedaço. Um pouco mais de como é que as pessoas sinalizam que o tempo passou, enfim, a primeira vez que te chamaram de senhora e etc. Talvez a gente vá fazer daqui a algum tempo Eleonora Riso 2, para tratar um pouco mais disso. Até o próximo. Foi muito bom. Passamos um Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web